Muito bom dia, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês a tabela completa, a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro 2025 do Vitória, certo? E os confrontos, o histórico de confrontos, na verdade, né? Todo o histórico de confrontos de cada time que o Vitória vai enfrentar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Histórico de confrontos apenas na Série A, apenas no Campeonato Brasileiro, não nas demais competições, né? Copa do Brasil, segunda divisão, a Série B, ou o Campeonato Baiano, no caso do Bahia, né? Ou Copa do Nordeste, no caso de Sport, Ceará, Fortaleza e o próprio Bahia, entre outras competições, né? Só o Campeonato Brasileiro eu vou trazer o histórico de confrontos dessas equipes, tá bom? Mas antes, por favor, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, porque estamos com a meta, agora nesse mês de fevereiro, de alcançar os 3.000 inscritos, né? Estamos com 2.100 e alguma coisa, 194, se eu não me engano, nesse momento. Mas estamos com a meta aí até o final do mês, hoje dia 20 de fevereiro. E faltam aí 8 dias, né? Eu acho que 8 dias dá para chegar em 3.000 inscritos tranquilamente, se vocês me ajudarem, tá bom? Hoje eu não tô com manto rubro-negro, não tô com a camisa do Vitória, porque eu moro em Portugal e só tenho 2 camisas do Vitória, então estão sujas, né? E inverno europeu é aquela coisa para secar roupa. Mas vamos lá. Tá bom? Vamos, sem muita conversa, vamos para o que importa no momento, que é o primeiro jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro é contra o Juventude na primeira rodada. Vitória e Juventude. Esse jogo que vai acontecer fora de casa, na primeira rodada vai acontecer fora de casa, tá bom? Vitória e Juventude fora de casa. E o histórico de confrontos dessas equipes na Série A: 3 vitórias do Vitória, 6 vitórias do Juventude e 5 empates. O Vitória leva uma desvantagem aí nos confrontos dos clubes na Série A. Isso não conta o campeonato da Série B, que o Vitória e o Juventude já se enfrentou muitas vezes. Não conta também os confrontos da Copa do Brasil, que o Vitória e o Juventude se enfrentaram muitas vezes também, né? Então, vamos para o próximo, que é Vitória e Flamengo. Aí, infelizmente, não tem muito o que dizer, né? Os confrontos realmente entre Vitória e Flamengo, com a ampla vantagem do Flamengo, são 9 vitórias do Vitória, 10 empates e 24 vitórias do Flamengo em toda a história do Campeonato Brasileiro, né? Segundo as minhas pesquisas, esses são os números dos confrontos entre essas duas equipes, tá bom? O Vitória que vai enfrentar o Flamengo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, e é uma boa oportunidade. Claro que agora, nesse momento do campeonato, não é muito prematuro a gente prever e a gente fazer uma análise mais detalhada sobre os confrontos, qualquer confronto que seja no momento, porque assim, estamos aqui há um pouco mais de um mês para o início do Campeonato Brasileiro. Até lá, muita coisa vai acontecer, né? E no momento de cada confronto, principalmente no primeiro turno, a gente tem que ver como é que vai estar a questão do calendário de cada equipe. Tem gente que tem equipe, no caso de Vitória e Flamengo, vai estar disputando várias competições, né? Vai estar disputando Sul-Americana, no caso do Vitória, Libertadores, no caso do Flamengo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente tem que ver como é que vai ser a questão da administração de cada clube. No momento desse confronto, ou de qualquer outro confronto que vai acontecer no primeiro turno, qual a competição que o clube vai priorizar naquele momento? Pode ser que nesse confronto de segunda rodada, o Flamengo priorize a Libertadores e bote um time, leve um time pro Barradão misto, né? Então a gente não vai saber muito, é muito prematuro avaliar isso, né? Vamos agora pro confronto entre Vitória e Atlético Mineiro, né? Esse confronto também, infelizmente, para nós rubro-negros, tem um histórico de confrontos aí que o Atlético Mineiro leva vantagem, não como o Flamengo, né? Que era uma ampla vantagem de, sei lá, 7 jogos, 7 vitórias, ou 9 vitórias do Vitória. E o do Flamengo, sei lá, 20 e tantas, 24, né? Aí é uma vantagem de 9 jogos, né? Ou 9 vitórias a mais. Mas o Vitória tem 13 vitórias, 15 empates e 22 vitórias do Atlético Mineiro, né? Uma vantagem. E esse confronto vai acontecer na terceira rodada em Minas Gerais, né? Outro confronto que não
sabemos como vai ser essa questão de priorizar, né? Qual competição, como vai estar. Se bem que nesse confronto, muito provavelmente, ainda não vai ter começado a Sul-Americana, a fase de grupos da Sul-Americana, eu acho. Porque o Campeonato Brasileiro começa em março, final de março, e a Sul-Americana começa em abril. Aí tem que ver como é que vai estar o calendário naquele momento. Copa do Brasil, são essas coisas que eu falo para vocês, né? Questão de calendário. Então, aqui eu não vou. O máximo que eu posso fazer aqui nesse vídeo é projetar sequências, não exemplo. O que é que eu quero dizer com sequência? O Vitória pegar um confronto, uma sequência de 5 jogos ou 3 jogos que sejam relativamente tranquilos. Nesses 3 jogos que eu mostrei até o momento, foi estreia contra o Juventude fora de casa, Flamengo em casa e Atlético Mineiro fora. 2 jogos fora de casa e um jogo em casa, né? São 3 jogos aí que o Vitória vai ser uma sequência de jogos complicados na minha avaliação, né? Então, e logo em seguida, na 4ª rodada, o Vitória enfrenta o Fortaleza em casa, né? O Fortaleza em casa, que no histórico de confrontos tem um equilíbrio muito grande, né? 3 vitórias, 3 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. 3 vitórias para o Vitória, 3 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. Ou seja, há um extremo equilíbrio aqui. Lembrando, mais uma vez, pessoal, mas só 9 jogos, 3 vitórias para cada, 3 empates. Eles se enfrentaram inúmeras vezes na história dos dois clubes. Obviamente que aqui é o confronto apenas do Campeonato Brasileiro, para vocês não estarem aí focando nessa questão dos confrontos da Série B, dos confrontos da Copa do Nordeste, ou de Copa do Brasil. Eu não lembro se o Vitória já enfrentou o Fortaleza na Copa do Brasil, tá bom? Então, no histórico de confrontos, há um equilíbrio extremo aí nesses 2 clubes do Nordeste, né? 2 arquirrivais. Hoje o Fortaleza está muito bem administrado, o Vitória tem corrido para isso também, né? Aí o pessoal vai falar, mas por que cadê a estrela do Fortaleza? Não botei, o problema é meu, o vídeo é meu e é isso aí. Criei um canal para vocês. Não botei, mas não botei de sacanagem não botei porque eu salvei a imagem assim, não veio a estrela e pronto, aí não foi pra provocação não. Mas enfim, outro confronto aqui na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar uma cola aqui, porque é tanta coisa que a gente vai falando que a gente acaba esquecendo a sequência da rodada, né? Deixa eu confirmar aqui. 5ª rodada, Fluminense e Vitória. Histórico de confrontos do Fluminense e Vitória. Vitória e Fluminense. Diz que são 11 vitórias do Vitória, 16 vitórias do Fluminense e 14 empates. Há uma certa vantagem aí do Fluminense, 5 vitórias a mais, mas não é nada que uma disparidade muito grande, como no caso do Flamengo, né? Como vai ser no caso aí de alguns outros confrontos do futebol paulista, né? Os times paulistas é muito complicado, historicamente, dentro do Campeonato Brasileiro, o Vitória disputar. Sempre está em desvantagem no histórico. Isso também tem muito a ver com a questão financeira. Historicamente, os clubes do Sudeste têm uma vantagem financeira em relação aos clubes do Nordeste muito superior. Então isso reflete nos confrontos, é inegável, tá bom? Então é isso. Na 5ª rodada, está marcado para o dia 20 de abril, um domingo, Vitória e Fluminense no Maracanã. Próximo confronto, Vitória e Grêmio no Barradão. Esse confronto aí, meu amigo, vai dar o que falar, viu? Reencontro do Lucas Esteves e o Wagner Leonardo com o Barradão, com a torcida do Vitória, né? Com Vitória. 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia 27 de abril, domingo também. Muito provavelmente esse jogo aí vai ser daqueles encardidos, né? Um ambiente para esses 2 jogadores não vão estar nada confortáveis para eles, né? Muito provavelmente quando esses caras tocarem na bola vão ser vaiados, vão sofrer uma pressão psicológica muito forte, mas eles são profissionais, eu acho que vão saber lidar com essa questão, né? Mas eu espero que o Vitória broque com vontade. Histórico de confrontos, 12 vitórias do Vitória, 20 do Grêmio e 11 empates. Histórico de confrontos, volto a bater na tecla aqui, apenas do Campeonato Brasileiro da Série A, ok? Vitória já enfrentou o Grêmio na Série B, Vitória já enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil. Esses confrontos não entram aqui nesse histórico aqui, só confrontos de Série A, tá bom? Vamos aqui para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Ceará. Outro confronto de 2
times nordestinos, né? E vocês podem ver que são confrontos extremamente equilibrados, né? 5 vitórias para cada, 5 vitórias por Vitória, 5 vitórias para o Ceará e 2 empates, tá bom? Claro que são números de partidas baixas, né? Muito porque, infelizmente, o Ceará passou ou passa a maioria do tempo na segunda divisão. O Vitória também passou um longo tempo na segunda divisão agora, entre 2019 a 2023. Foram 5 anos longe da primeira divisão, enquanto o Ceará nesse período estava na primeira divisão, então não teve enfrentamento. E em outros momentos lá atrás, o Ceará também esteve fora da Série A, enquanto o Vitória estava na Série A, então por isso número baixo de confrontos entre essas duas equipes, né? Vitória e Ceará vão se enfrentar na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 11/5, tô pegando minha cola aqui, 11/5, ou seja, 11 de abril, um domingo, no Castelão, tá bom? No Castelão, sequência de... o que eu falo com vocês, que eu vou avaliar aqui a sequência de jogos, né? Vitória vai fazer Vitória e Grêmio, Vitória e Ceará, depois Vitória e Vasco da Gama. 3 confrontos aqui seguidos que o Vitória tem possibilidade de fazer 9 pontos, 6 pontos, 7 pontos, que vai pegar Grêmio em casa, Ceará fora, que são equipes que se equivalem. Na minha opinião, hoje o Vitória tem um time melhor do que o Ceará. Natural. Se acontecer de o Vitória ganhar do Ceará lá fora, não vai ser nenhuma surpresa, ou um empate. Depois o Vitória volta pro Barradão para enfrentar o Vasco da Gama, que também é um confronto que um confronto que, se você olhar no histórico até, Vitória leva vantagem nesse confronto. 17 vitórias, 14 vitórias do Vasco e 9 empates. É um confronto que o Vitória normalmente consegue, independente, aqui eu já vou frisar aqui que eu falei que é prematuro, trazer alguma avaliação de vitórias para um lado, vitória para o outro, mas historicamente Vitória e Vasco, independente do time que o Vasco tenha, isso é a história que conta, não sou eu, sempre que o Vasco enfrenta o Vitória, meu irmão, principalmente no Barradão, são jogos que o Vasco tem extrema dificuldade. Aí vocês vão falar, mas o Vasco ganhou do Vitória no passado, nos 2 confrontos, no São Januário e no Barradão. Tudo bem, isso pode acontecer, como já aconteceu também do Vitória ganhar do Vasco nos 2 confrontos, no Barradão e no São Januário. Isso acontece. Porém, esse confronto Vitória e Vasco é um confronto historicamente complicado para o Vasco. Os números dizem o Vasco, Botafogo e mais um aí, que eu não lembro, são dos confrontos dos times do Sudeste que o Vitória leva vantagem, são dos poucos, né? Infelizmente são dos poucos confrontos que o Vitória leva vantagem no histórico, no histórico de confrontos, tá bom? Então o Vitória vai enfrentar o Vasco no dia 11/5, dia 11 de maio, no Barradão, no domingo, né? Tá caindo muitos jogos no domingo no Barradão, isso é muito bom, né? Agora outro jogo em casa, ou seja, em Salvador, melhor dizendo, né? É em casa. Outro confronto entre o Bavi, né? Que é extremamente equilibrado, confrontos da Série A, né? 9 vitórias do Vitória, 9 vitórias do Bahia e 13 empates, tá bom? Ano passado, no Brasileiro do ano passado, nos 2 jogos teve um empate no Barradão e uma vitória do Bahia na Fonte Nova, que é exatamente o que está dando a diferença de confrontos. É uma vitória a mais pro Bahia. Clássico extremamente equilibrado dentro do Campeonato Brasileiro, uma vitória a mais, normal, né? Extremamente normal. E esse clássico vai acontecer na 9ª rodada, dia 18/5, pelo menos é o que está aqui na tabela, né? Confirmada pela CBF. Isso pode mudar por algum motivo, mas eu acho que não. Clássico normalmente acontece mesmo nos finais de semana. Aqui está confirmado para um domingo, dia 18, né? 18/5, 18 de maio, domingo da Fonte Nova. E o Vitória vai fazer, né, outro confronto aí. Eu peguei uma sequência de jogos aqui que o Vitória poderia pontuar com frequência, né? Em 2, 3 jogos, ou até 4 jogos consecutivos, poderia alcançar 2 vitórias, 2 empates, ou 3 vitórias e 1 derrota. E mais um jogo aqui, em sequência. O Vitória vai pegar Grêmio, Ceará, Vasco e o Bahia, né? 3 desses jogos, desses 4 que eu falei agora, 3 em Salvador. Ou seja, uma sequência que o Vitória pode
aproveitar para poder pontuar bem, né, nessas 4 rodadas seguidas aí, da sexta, sétima, oitava e nona rodada, né? Então vamos observar na frente que o futebol não acontece de véspera, acontece na hora lá do jogo, né? Próxima rodada, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória, outro confronto em Salvador, né? Muito bom, ou seja, o Vitória vai ter 5 jogos em sequência, 4 jogos em Salvador, né? Vitória e Santos na 10ª rodada, ou seja, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª rodada. Dos 5 jogos, 4 em Salvador, né? Desses 4 em Salvador, um vai ser na Fonte Nova e 3 no Barradão. Isso é muito bom, né? Historicamente, os clubes costumam pontuar bem em casa, né? E se a gente for levar por essa observação, é uma oportunidade de o Vitória alcançar uma pontuação bacana aí nesses 5 jogos, ou 4 jogos dentro de Salvador. Histórico de confrontos, Vitória 9 vitórias e Santos 20 vitórias, 8 empates. Muito complicado aí esse histórico de confrontos. Como eu disse, o Vasco, o Botafogo vão ser um dos poucos times que o Vitória vai levar vantagem nos confrontos, contando o time do Sudeste, tá bom? Times paulistas sempre foi a pedra do sapato. Volto a falar muito pela questão econômica, a gente não pode esquecer disso. Agora vamos para a 12ª rodada, Vitória e Corinthians. Vitória e Corinthians, 12ª rodada em São Paulo. Eu acho que eu me atrapalhei aqui na hora de montar o slide. Não, 11ª não. 12ª não, 11ª, né? 11ª rodada, Corinthians e Vitória em São Paulo. Deixa eu ver se já tem data. Tem sim, dia 1º de junho, num domingo, Vitória e Corinthians e Vitória, lá na Neoquímica Arena. Histórico de confrontos, 5 vitórias para o Vitória, 23 vitórias para o Corinthians e 11 empates. É o que eu digo, o confronto contra esse time de São Paulo, do Sudeste, é complicado. O Vitória, pelo poderio ofensivo, acaba perdendo ali a maioria dos jogos, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Próximo confronto, Vitória e Cruzeiro. Esse confronto será no Barradão, Vitória e Cruzeiro. No dia 11, está marcado para o dia 11/6, 11 de junho, quarta-feira. 12ª rodada. Eu acho que essa rodada aqui é a última até a paragem para o Mundial. Só vou confirmar aqui. Histórico de confrontos, 7 vitórias do Vitória, 23 do Cruzeiro e 10 empates, né? Outro time que é carrasco aí nos confrontos. Muito complicado os confrontos do Vitória contra o Cruzeiro. Mas eu acho que o futebol hoje está começando a se equilibrar um pouco mais pela questão tática. Taticamente, os times estão conseguindo competir mais de um contra o outro. E também, hoje o Vitória está mais... Financeiramente não está bem, obviamente. O Vitória deve muito, mas está conseguindo montar elencos equilibrados e com isso consegue competir com mais dignidade nesses confrontos. Se a gente for lembrar, ano passado, o Vitória estava dando 2-0 no Barradão do Cruzeiro, no jogo fácil. Tranquilamente, o Vitória terminou o primeiro tempo dando 2-0. Teve um jogador expulso, no segundo tempo o Cruzeiro empatou, poderia até virar. Só que não aconteceu, né? A vitória não veio naquela partida. Enfim, vamos seguir aqui. Vitória... Não, história de confronto eu já falei, né? Agora o próximo jogo, Vitória Internacional, na 13ª rodada. Deixa eu só confirmar que é exatamente. Vitória e Cruzeiro é a última partida antes da paragem para o Mundial, que vai acontecer dia 11/6. A próxima partida do Vitória já vai ser no mês de julho, no dia 13, ou seja, mais de um mês depois, né? Mais de um mês depois, contra o Internacional no Beira-Rio, na 13ª rodada, no dia 13/7, num domingo. História de confrontos mais equilibrados, né? Vitória com 12 vitórias, Internacional 15 vitórias, 10 empates. Um confronto mais equilibrado. Vitória Internacional, historicamente, tem uns confrontos na Série A mais equilibrados. Vamos agora aqui para a próxima rodada, que é Vitória e Botafogo. Deixa eu ver aqui qual é a data desse confronto. Do dia 16/7, uma quarta-feira. Histórico de confrontos, Vitória leva vantagem, 15 vitórias do Vitória, 12 vitórias do Botafogo e 13 empates, né? O jogo fora de casa, complicado, não precisamos dizer muito. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores.
da Libertadores e é chover no molhado, né? Falar muito dessa partida. Complicado e ponto, né? Vamos pro próximo agora. Vitória e Red Bull Bragantino. Histórico de confrontos dessas equipes na Série A é muito baixo, são apenas 10 jogos. Isso contando antes do Bragantino se tornar Red Bull Bragantino, né? O Bragantino já disputou a Série A antes, poucas vezes, mas já aconteceu. 5 vitórias para o Vitória, 4 empates e... Desculpa, me atrapalhei. 5 vitórias para o Vitória, 4 vitórias para o Red Bull Bragantino e um empate, tá bom? No ano passado foi uma vitória para cada lado. O Vitória perdeu lá em São Paulo, Bragança Paulista, e o Vitória ganhou no Barradão. Uma vitória para cada lado, né? Vitória que deu aquela arrancada no segundo turno, tá bom? Esse confronto vai acontecer na 15ª rodada. Vai ser no dia 20/7, pelo menos o que está previsto, 20 de julho, em um domingo, tá bom? 15ª rodada. Vamos lá para a próxima rodada, que será entre Vitória e Sport. Vitória que vai ter um término de turno do primeiro turno e também do segundo turno complicado. Vocês vão ver aí na sequência. Vitória e Sport, 16ª rodada. Vai acontecer... peço desculpa que eu me atrapalhei aqui. Esse confronto vai ser primeiro no Barradão. Tá aqui o Sport como mandante, mas tá errado, eu me atrapalhei. Vitória primeiro vai enfrentar o Sport do Barradão e no segundo turno é que vai acontecer em Recife. Eu tô vendo aqui do dia 23/7. Peço desculpa na hora de editar a imagem, eu não vi, só tô vendo aqui agora no momento da gravação do vídeo, eu também não vou parar para editar. Pronto. O confronto não vai ser primeiro em Recife, vai ser primeiro no Barradão, no dia 23/7, numa quarta-feira. Tá bom? Peço desculpas aí, vai ser primeiro no Barradão. Histórico de confrontos. 9 vitórias do Vitória, 9 vitórias do Sport e 5 empates. Confronto extremamente equilibrado, quando esses times se encontraram na primeira divisão da Série A. Não conta Série B, não conta Copa do Nordeste, não conta Copa do Brasil, não conta, só confrontos do Campeonato Brasileiro, né? Extremamente equilibrado esse confronto. E é isso, né? Vamos aqui agora para a 17ª rodada, que vai ser um confronto do estreante do Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol, que vai acontecer em São Paulo, no primeiro turno, no dia 27/7, um domingo. Histórico de confrontos, não há histórico de confrontos, porque é a primeira Série A da história do Mirassol, né? Então não há confrontos entre essas equipes na Série A. Não, aí vai, mas e Série B? Não conta, eu tenho que estar falando toda hora aqui, vai aparecer alguém, eu tenho certeza. E assim, mas ano passado, em 2023, o Vitória enfrentou o Mirassol. Na Série C, o Vitória enfrentou o Mirassol. Não conta esses confrontos, é só Série A. E o Mirassol é a primeira vez da história do Mirassol que disputa a Série A, tá bom? Vitória vai enfrentar 3 times paulistas nas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Mirassol na 17ª, Palmeiras na 18ª. O confronto vai acontecer no Barradão, no primeiro turno, né? No dia 3/8, nenhum domingo, na 18ª rodada. Histórico de confrontos, 6 vitórias do Vitória, 22 vitórias do Palmeiras e 9 empates, né? Histórico de confronto extremamente desfavorável ao Vitória, é o que eu falo. Infelizmente, poderio financeiro dessas equipes do Sudeste acaba que leva para campo e dá nisso aí. Uma grande desvantagem do Vitória, tá bom? Então, 18ª rodada em Salvador, no dia 3/8, pelo menos é o que está previsto aqui na tabela. Pode mudar, mas é o que está no momento, é isso, tá bom? E o Vitória encerra o primeiro turno contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 10 de agosto, 10/8, num domingo. Histórico de confrontos, mais uma vez falando que, infelizmente, histórico complicado, 7 vitórias do Vitória, 29 vitórias do São Paulo e 4 empates, tá bom? 3 confrontos complicados aí, se a gente for começar a pensar no segundo turno, quando termina o Campeonato Brasileiro. Sport, Mirassol, São Paulo, Palmeiras e São Paulo. No segundo turno, vai ser Sport em Recife, Mirassol em Salvador, Palmeiras em São Paulo e São Paulo em Salvador, lá no Barradão.
Então, espero que quando o Vitória for enfrentar, principalmente Palmeiras e São Paulo, que essas duas equipes estejam já resolvida a vida deles, né? Se tiver ido para Libertadores, que já esteja classificado, se for campeão, que já esteja resolvida a vida deles, se for Sul-Americana, que já esteja resolvido, se for para fugir do rebaixamento, que já esteja também resolvido, tá bom? Para também não ficar para a última hora, e eu não quero não vou mentir a vocês. Muito complicado esse jogo. Por exemplo, não é que eu esteja com medo do Vitória enfrentar essas equipes se estiver lutando contra o rebaixamento. Eu não tô pensando em lutar contra o rebaixamento. Eu tô pensando no Vitória arrumar. Tá brigando pra Libertadores. Enfrentar essas equipes ali nesses momentos é complicado. Ah, mas se o Vitória estiver lutando pela Libertadores, vai estar bem, vai estar com um time bom, vai estar com um time ajustado. Isso é verdade. Mas não é bom enfrentar Palmeiras e São Paulo em sequência nas duas últimas rodadas. O papo aqui é reto, meu amigo. Não é bom. Não é bom, ninguém quer. Tá bom? Então é isso. Vídeo longo, mas para trazer mais detalhes sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Peço que vocês, por favor, ajudem a alcançar a meta de 3.000 inscritos aqui no canal. Estamos com 2.194, né? Estamos muito próximos aí de alcançar essa meta. Faltam aí 800 inscritos. 800 inscritos é assim, ó. Tem vídeo aqui que tá batendo 5.000 visualizações, 10.000, 2.000, 3.000, 1.000. E dessas pessoas que estão assistindo o vídeo, mais de 80% não são inscritas no canal. Então, ou seja, se essas pessoas se inscreverem no canal, a gente vai bater 3.000 aqui até o final de fevereiro. Fácil, tá bom? Forte abraço. Eu vou trazer também um vídeo como esse, com esse conteúdo dos clubes nordestinos. Como eu falei a vocês, vou trazer aqui conteúdos também dos times nordestinos. Vou trazer tabela do Fortaleza, do Sport, do Ceará e do Bahia, né? E é isso. Forte abraço, até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? Dá aquele likeão e ativa o sino de notificações para receber os próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Fui!